Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje, falando e aproveitando a temática que nós estamos na Semana das Paralimpíadas, para falar um pouquinho do que está acontecendo na TV. Tem mostrado menos na TV aberta, que é uma pena, para que isso chegue a mais pessoas, que mais pessoas vejam a potencialidade desses atletas e entendam um pouco a dinâmica e a realidade de uma pessoa com deficiência. Mas no Sport TV, e trazendo aqui um pouquinho para vocês na nossa TV, sobre as Paralimpíadas e a importância de mostrar esses esportes. E pela primeira vez na vida achei muito interessante, que não sei se vocês acompanharam, também o YouTube está mostrando, no site do Comitê Paralímpico e Olímpico também está transmitindo, que a abertura das Paralimpíadas teve, ao meu ver, a mesma beleza e a magnitude das Olimpíadas, o que não aconteceu em outras edições, pelo menos na minha percepção, porque dá mais valor, organizavam melhor, investiam mais nas Olimpíadas do que nas Paralimpíadas, e achei bem interessante o meu louvor a Paris e a França de ter feito isso na beleza que foi feito, e mostrar que tem que ser na mesma proporção para os dois momentos, que não pode se fazer essa diferença, que não pode se fazer essa distinção só porque um é voltado para pessoas com deficiência e outro sem deficiência. Outra coisa que eu gostaria de já fazer um questionamento aqui para nós, principalmente nós aqui no Brasil, é por que nesses momentos específicos da Semana da Pessoa com Deficiência, no dia, nas Paralimpíadas ou qualquer outro evento voltado a isso, a gente consegue mostrar o melhor e consegue proporcionar o melhor para esse público. Agora falando específico desse público, né? Vocês sabem que eu falo sempre pensando no todo, e no dia a dia e na realidade das pessoas com deficiência nem sempre é assim, nem sempre. E outra questão que às vezes ocorre durante as transmissões ou durante a fala de algumas pessoas que têm evoluído, têm melhorado muito, mas de falar da superação. Se nós formos pensar de uma pessoa que chegou e está dando o seu melhor, é uma superação. Mas se nós formos pensar de pegar esses atletas, principalmente os atletas brasileiros, que é a maior delegação que está na França para as Paralimpíadas, 280 pessoas. O que eles fazem para estar lá não é superação. É um trabalho, um caminho a ser desenvolvido, seguido de muito treino, de abrir mão de muitas coisas como um atleta olímpico, porque para você estar numa Paralimpíada, às vezes você tem que abrir mão de vida social, de outras coisas, e coisas até conforme a magnitude, o valor de cada um mais importante ou menos, para estar lá. Os treinos diários, alimentação diária, o suporte emocional, mental diário, ou com frequência, suporte da família ou das pessoas que querem que esse indivíduo chegue a ser um atleta, que esse atleta, quando bate a dificuldade de não ter verba, de não ter melhor condição para chegar, de não ter acessibilidade, não desistir de estar treinando todos os dias, porque ninguém chega numa Paralimpíada ou numa Olimpíada sem preparo, sem estar fazendo um caminho, sem estar fazendo o seu melhor para estar lá. Porque tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas você vai pelo teu índice, pela tua melhor versão, pela questão do alto rendimento para estar lá. Para você estar no alto rendimento, você precisa fazer todo um caminho, toda uma questão, e além de toda a questão, o que está controverso e o que não te ajuda a você estar lá. Porque se para uma pessoa sem deficiência
E falando dos atletas olímpicos, que muitos têm altos patrocínios, na pessoa com deficiência está melhorando, a Caixa está patrocinando, tem mais um apoiador, mas se for ver na proporção das pessoas com deficiência e sem deficiência, é muito distinto. E fora essa questão que a gente sabe, que as cidades estão melhorando, as coisas estão evoluindo na questão de acessibilidade. A acessibilidade não é só a rampa, frisando mais uma vez, mas ainda está fora do que a gente precisa. E às vezes, para ir para um treino, para ir para uma competição, essa pessoa tem que pegar vários ônibus, alguns têm carro, outros não têm carro, às vezes são de família humilde. Não sei se vocês viram o programa Profissão Repórter, mostrou o treino e o processo diário de alguns para-atletas. E dentro da maioria desses para-atletas são pessoas de classe humilde. E aí tem outras questões que acabam dificultando. E mesmo dificultando, essas pessoas tentaram achar o melhor que podiam para estar nas Paralimpíadas. E estão nas Paralimpíadas. Aqui do Rio Grande do Sul tem 14 atletas lá. Tem o Sharon, que é o que eu tenho mais contato, que eu converso ele pelas redes sociais, mas conheço pelo Paradesporto de Porto Alegre e o trabalho que ele tem feito aqui. Tem 2 de Caxias do Sul também, que é do Taekwondo, e então está sendo feito um trabalho belíssimo e dando oportunidade, que é o que também essas pessoas precisam, oportunidade e apoio, e a equipe que está junto para esses atletas estarem lá. Além da família, educadores físicos, terapeutas, fisioterapeutas, e de dar o melhor de toda essa estrutura para eles, para que eles estejam lá. Segundo o que eu tenho acompanhado e visto, que a França organizou todo, onde eles ficam alojados, onde eles ficam concentrados para estar da melhor acessibilidade. Quem viu a abertura, achei muito interessante, muito legal, porque uniu a parte de mostrar os esportes, mas a cultura, a dança, que é o que eu falo e o que eu faço, mostrando pessoas com e sem deficiência, pegaram uma história para contar através da cultura, através da abertura, e mostraram essa história através dos movimentos, através da interpretação, colocaram diversas pessoas e a diversidade como um todo, a diversidade de deficiências também. Outra questão que eu estou achando bem interessante na transmissão do Esporte TV, que é onde eu mais estou acompanhando, que eles têm explicado, principalmente para quem não convive diariamente, como que é para tu estar numa competição de natação, que também já tive essa oportunidade no passado, que tu vai pela classe da tua deficiência, pelo nível da tua deficiência, e às vezes para dar mais ênfase, para ter mais atletas, para ter as raias cheias, muitas vezes você compete com pessoas que não são do mesmo nível que a da tua deficiência. Mas, claro que depois, na hora da classe, na hora da medalha, você vai vai concorrer com pessoas que têm a mesma classe que você, que isso é avaliado por um comitê, por pessoas preparadas para entender essa questão. Então, aí pelos tipos de deficiência, pelos níveis das deficiências e pela mobilidade ou comprometimento da pessoa, né, para estar em que nível que ele está. Isso em todos os esportes. E aí também outra questão que está sendo mostrada, explicada também, a diferença do vôlei tradicional para o vôlei adaptado, que na verdade a grande diferença é que os atletas são sentados e os outros são em pé, mas nem o nível da rede, nem a altura da rede muda, e as regras também não. Aí do basquete sobre rodas, o atletismo, que é um dos esportes mais fortes para os brasileiros, né?
a natação, né? Então os estilos que também não mudam, a velocidade sim pela questão da eficiência, mas os ritmos, os nados são os mesmos, né? E a forma da competição é a mesma também. Então o goalball, que é o futebol para cegos, que aí também o que diferencia é a bola com um guiso dentro onde faz o som para as pessoas, para os atletas cegos ouvirem e se localizarem. Outra questão que eu achei bem interessante das transmissões é descrever as pessoas que estão na bancada, que estão falando, que estão lá, descrevendo de como que foi também a abertura, de como que são os jogos, quem está jogando, qual que é a cor de pele, qual a roupa, tudo mais, que isso nada mais é do que a descrição e é uma outra forma de acessibilidade que a gente precisa dos intérpretes de Libras que estão lá, por mais que a França seja primeiro mundo, de organizar que todos os ambientes, tanto para os atletas quanto para o público que vai assistir, para os turistas, sejam adaptados, estejam na melhor versão. E dentro de uma fala que eu ouvi, que normalmente a gente acha que o primeiro mundo está tudo preparado, está tudo em dia, tudo pronto. Não, a França também teve que se organizar para fazer algumas adaptações que ainda não estavam ok na sua cidade, o transporte, acesso em alguns lugares, as ruas, os níveis. Então, também primeiro mundo tem coisas para ser melhoradas e ser aprimoradas, não é só aqui no Brasil, para a gente ver e como fazer essa construção e como aproveitar tanta beleza do esporte e do que a gente viu na abertura e que agora no dia 8 vai ter encerramento, que acredito que vai ser uma outra questão muito bonita e que nós podemos aprender como trazer isso para o nosso dia a dia, não ser só nessas questões pontuais, nesses momentos. E o que as explicações e o que a gente enxerga dos esportes pode nos auxiliar para que isso seja diário, para que essa questão seja diária e não seja só nessas datas, nessas questões, que todos os dias a gente possa ter essa realidade que nós estamos tendo nas Paralimpíadas, que nós estamos tendo na Semana da Pessoa com Deficiência. E quando eu falo isso, hoje eu estou falando das Paralimpíadas, estou falando dos esportes, da questão e tudo mais, mas como levar isso para todas as realidades, para toda a diversidade que nós temos no planeta, para todos os tipos de pessoas, né? Aproveitar e aprender com o que está acontecendo lá para tudo. E outra questão, outro esporte que tem muito forte nas Paralimpíadas é a canoagem, que a canoagem eu já tive esse contato, já treinei, gostei muito, achei bem legal, só não dou continuidade porque a canoagem aqui em Caxias do Sul é para os fortes, porque como na Suíça o inverno é muito rigoroso e é feito na represa do Fátima, ou tu tem que ir ou muito bem preparado nesses dias, nesses momentos, ou tu tem que ver se é o teu forte. E como o meu forte é a dança, né, optei por manter a regularidade da dança e a regularidade da natação, não mais para ser atleta, não mais para ir para competições que eu fui também, mas para saúde e para qualidade de vida e para me deixar o melhor possível para quando for dançar e ter o cardio preparado, a parte muscular preparada, com fortalecimento e tudo mais que eu faço. A capoeira, né? Nas Paralimpíadas aí do break não entrou, mas é de se pensar. O surf adaptado também pode se pensar para as próximas edições. E o esporte que estão já pensando em colocar, mas ainda não colocaram, não pela questão da deficiência, mas pela questão da igualdade de gênero, que também tem que ser pensado, é o futebol 7. Então eles ainda estão verificando como fazer isso para as próximas versões,
e que seja igual tanto para homens quanto para mulheres, que também tem que ser pensado. Dessa forma é interessante ver isso, essa pesquisa e essa busca pela igualdade de gênero, né? E para todos nessa questão. E quem não tem muito contato com os esportes adaptados, com os atletas paralímpicos e não conhece muito, usa a bagagem das Paralimpíadas para pesquisar, ir atrás, conversar. Quem é de Caxias vai procurar esses atletas de Caxias, eles são muito abertos. O Paradesporto, o Sharon, ele tem um canal no YouTube, ele tem vários materiais de prestigiar, de entender mais, de conhecer mais, para naturalizar as pessoas com deficiência e qualquer outra diversidade. Não naturalizar o padrão que sempre se colocou e sempre se pensou e que não é padrão, não existe padrão, existe a diversidade, e é na diversidade que a gente se complementa e é na diversidade que precisamos nos encontrar e ver o belo e a potência do diferente, né? E o atleta caxiense de taekwondo, que agora me deu o Casanova, agora não me lembro o primeiro nome dele, só me lembro sempre do sobrenome, que eu deixar aqui para vocês que eu sou muito ruim em nome, eu lembro de todas as características da pessoa, de tudo que ela faz, o que ela conquistou, o que ela fez, tudo, mas para nome não tem pessoa pior do que eu. Se vocês souberem uma técnica para melhorar isso, me ajuda. Ele é albino, também para vocês pesquisarem essas questões, também entenderem um pouquinho dessas particularidades, o que é uma pessoa albina, o que é uma pessoa que tem essas características, e é só uma característica, não é algo que desmereça, não é algo que diminua a pessoa. Se vocês viram a abertura, vocês viram aquele atleta amputado, claro que tem a questão também, né, deficiências mais graves, ou níveis graves e níveis médio e leve, amputado de cadeira de rodas, não, de muleta, desculpa, o quanto que ele ficou dançando, o quanto que ele estava preparado para estar lá, o quanto que ele teve que trabalhar o cardio dele para estar junto em todo momento da dança, e que foram 80 dias de preparo para montar a coreografia que foi feita, para estarem todos alinhados no mesmo nível, na mesma condição, de não estar só lá por estar, de fazer o jogo de luzes, a fala das autoridades da França, que achei magnífico, a questão da Torre Eiffel, sabe, de usar os mesmos caminhos, os mesmos lugares que foi feito para as Olimpíadas, de usar toda a estrutura da cidade, de não só questões pontuais desses locais, né? Como aqui no Brasil, normalmente os esportes são feitos em ginásios, em estádios, tudo mais. Sim, tem os lugares específicos, mas como aproveitar a estrutura de toda a cidade? Porque uma Olimpíada, uma Paralimpíada, uma Superolimpíada que aconteceu aqui em Caxias, agora vindo para Caxias, movimenta toda a economia. Então, como usar o todo, toda essa estrutura desse país, dessa cidade, para algo assim, e não só lugares pontuais? Como ter acesso a toda a cidade, a toda a comunidade, a todas as classes, porque na França também tem classe as médias, altas e baixas, não adianta a gente dizer que não, e como essas pessoas que talvez não tenham tantas condições possam acompanhar e ter acesso a esses momentos também, que isso também é diversidade, que isso também é acesso. Então, de pensarmos nesse todo, e convido vocês a continuar acompanhando os jogos que tem agora até dia 8, acompanhar o encerramento e a dar continuidade a essa voz e a essas oportunidades, e dentro da questão tanto do esporte, da cultura, leve isso para a sua empresa, para a sua escola, ensine os esportes adaptados para os seus alunos na educação física, nos esportes que as empresas proporcionam, nos torneios, nas questões, a bocha
a bocha adaptada, que a bocha é um esporte muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né, independente de ser adaptado ou não, como levar esses momentos e como usar todos os princípios que você quer que funcione na sua empresa, que funcione na sua escola, através desses meios. Vai ser uma forma mais leve, mais tranquila. Nem todos vão se sensibilizar, se tocar de primeiro momento, mas muitos vão ser atingidos para o que você precisa e para o resultado que você precisa que aconteça na sua escola, que aconteça na sua empresa, através do esporte e da cultura. É um dos meios que eu levo, e dentro da capacitação e do que eu ensino para as pessoas, através do movimento, do esporte, da dança e da cultura, como levar esses movimentos para as outras realidades da sua vida. Como eu brinco com vários que me convidam, que me contratam, que conversam comigo, eu gostaria que todos se tornassem esportistas e bailarinos, mas isso não é também aceitar a diversidade, não é ter a diversidade como um todo. E aí, em vez de que com as dinâmicas e com as propostas que eu coloco e com as apresentações artísticas que eu levo, ensinar para vocês, mostrar ou tentar sensibilizar um pouquinho para que esse movimento que vocês fazem através dessas propostas ou que assistem através dessas propostas para o dia a dia da vida de vocês. E se vocês pegarem a proposta das Paralimpíadas e o preparo que, independente de ser para atleta ou atleta precisa para estar lá, para chegar no objetivo maior que as Olimpíadas, como transportar isso para o meu dia a dia? Uma pessoa que é alto rendimento, depende do que é alto rendimento, porque você pode ser alto rendimento no seu dia a dia. E como ser alto rendimento no seu dia a dia? O que você precisa fazer e se preparar para estar na sua melhor condição no seu dia a dia? Como você precisa ter, qual a alimentação que você precisa ter para ter uma saúde e qualidade de vida? Esporte, você não precisa fazer esportes para ter uma qualidade de vida, você não precisa cuidar da sua saúde mental para ter qualidade de vida, para saber lidar com os desafios da vida. Você não precisa ter momentos sociais, e momentos sociais e diversão e lazer não é só questões com gasto financeiro, pessoal. É a gente ser criativo e usar ou fazer o que a gente pode dentro da realidade que a gente pode para ter vida, para ter qualidade de vida, para fazer o melhor e ser um melhor indivíduo em todos os pilares da nossa vida com a condição que a gente pode. E se queremos fazer um momento de lazer, um momento de esporte ou um investimento na nossa vida, um investimento material, não sei qual que é o seu objetivo, e ainda não temos a condição financeira para isso, o que nós precisamos fazer para chegar a ter essa condição financeira? O esporte ensina muito bem isso. A cultura e a dança também ensinam muito bem isso. Lá no início, eu sou uma pessoa sem experiência. Lá no início, eu não tenho aquela condição que eu gostaria de ter. Mas qual é o trajeto e qual o caminho de curto, médio, longo prazo eu preciso para chegar no que eu quero, né? Então, tudo isso nós podemos aprender com o que está sendo transmitido e com as Olimpíadas e com as Paralimpíadas. E teve uma queda no meio do caminho. Eu passei por uma situação que eu não queria passar. O que eu preciso aprender com isso e como transmutar isso para algo positivo, para algo bom no meu dia a dia, da minha realidade. Tudo isso a gente aprende com o esporte. E aí levamos para a nossa verdade, para a nossa vida. E, quem sabe, outra questão também de saber trabalhar em comunidade, né? Saber trabalhar em equipe eu estou bem, eu não estou com momentos de desafios, de problemas. Como que eu posso ajudar o outro? Como que eu posso fazer a virada de chave no meu amigo, no meu colega, na situação, sabe? A parte da comunicação, a comunicação verbal, a comunicação corporal. Quantas formas a gente precisa e tem de comunicações que não precisa ser só voz? Como que eu posso ajudar o outro? Como que eu posso fazer algo diferente pelo outro? Como eu posso trabalhar em equipe? Eu tenho um ponto positivo.
ele tem outro. Eu tenho um ponto negativo, ele tem outro. Como que eu posso ver o que eu tenho de melhor e o que eu não tenho de melhor? Pedir para que o outro que trabalha comigo, ou que está na escola comigo, ou que está em qualquer ambiente comigo, me ajude a gente fazer de melhor junto em equipes, em grupo, ou no individual. Mas no individual a gente nunca tem individualmente, sempre tem alguém por trás nos ajudando a chegar lá. Tem pessoas que são autônomas, tem, mas autossuficiente não é legal. Então saber aceitar ajuda, quando precisa pedir um apoio, tudo isso as Olimpíadas e as Paralimpíadas nos ajudam a entender um pouquinho melhor se a gente abrir a nossa mente, abrir o nosso pensamento em relação ao todo, né? Então não é só essa questão. A economia, o quanto que a economia gira e é bom para todos em relação a isso. Não temos que olhar só, é só um esporte, é só uma apresentação de dança, é só uma parte cultural, eles estão ganhando muito e eu não estou ganhando muito. Não, quando a economia gira para todos, ajuda para todos. É essa reflexão que nós temos que fazer deste momento e de outros momentos que a gente tem no nosso dia a dia. Então era isso que eu queria passar para vocês e continue acompanhando até os últimos dias as Paralimpíadas e fazendo essa reflexão sempre. Uma boa semana para vocês. Me procurem nas minhas redes sociais ou aqui no canal da TV Cidade para sugerir novos temas, para me dar feedback do que vocês estão achando, quem que vocês gostariam que fossem convidados para estar aqui conosco. E até a próxima semana. Fiquem bem. Roberta, ascolta.